Ora, bom dia a todos. Ah, Estamos aqui para trazer a segunda mensagem da série As Sete Cartas das Igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Já trouxemos aqui a mensagem à igreja de Éfeso, está aqui no canal, se vocês quiserem ver. E agora vamos trazer a segunda carta à igreja de Esmina, que está no capítulo 2, a partir do verso de número 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A carta à igreja de Esmina, como as demais cartas do livro do Apocalipse, apresenta estruturas semelhantes, exceto uma. A igreja de Esmina não é repreendida em nenhum momento pelo Senhor Jesus. Cristo, ao se dirigir a esta igreja, ele começa trazendo uma autodesignação de si mesmo, uma saudação. Ele se apresenta. No verso 8 ele diz duas coisas a seu respeito. Ele diz que ele diz que é o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. No livro do profeta Isaías, no capítulo 44, verso 6, há uma referência parecida como essa, né? Onde Deus se identifica ou faz uma referência a si mesmo como aquele que é o primeiro e também é o último, e que fora dele não há Deus. Primeiro, Jesus disse que é o primeiro e também é o último. Quando Cristo diz ser o primeiro e o último, é uma referência à sua eternidade e soberania. Antes de qualquer coisa existir, Cristo já estava lá, como também estará na consumação de todas as coisas. Só Deus tem essas qualidades, esses atributos. Nenhum ser humano, isso é até impossível, né? Nós estarmos no começo e no fim. Só Deus tem esse atributo, né, de estar no começo e no fim de todas as coisas. O outro termo, né, que ele diz que ele é aquele que foi morto e reviveu. Perceba que o texto diz que foi morto, ou seja, mataram Jesus, né, o crucificando em uma cruz. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele venceu a morte. Depois, versículos 9 e também 10, né? Mas mais o 9, Jesus começa então a elogiar a igreja de Esmina. O Senhor Jesus elogia aquela igreja, falando sobre as dificuldades que eles tinham que lidar, né? Fala que conhece as suas aflições, a sua pobreza. Mas Jesus disse que aquela igreja, embora pobre materialmente, era rica. E também ele faz uma referência aqui a blasfêmias, né, dos que se diziam judeus, mas não são, mas são a sinagoga de Satanás, no verso 9. Apesar da igreja de Esmina estar em uma cidade rica, ela era materialmente muito pobre. A pobreza vinha como consequência da fé que expressava em uma cidade muito idólatra, que prestavam cultos a César, e que César era adorado como um deus. Por proclamarem sua fé, frequentemente eram perseguidos, despedidos de seus empregos, né, ou perdiam seus negócios. Mas a igreja era rica espiritualmente. Os crentes de Esmina podiam ser pobres materialmente, financeiramente, mas eram ricos em Deus. E aqui eu cito, né, 2 Coríntios 8:9, quando Paulo disse: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza vos enriquecesse. As riquezas incontáveis e inimagináveis de Cristo repousavam sobre a igreja de Esmina. Na sequência da carta, Cristo traz um conforto sobre a igreja, dizendo conhecer as suas tribulações. No mesmo versículo, Jesus faz aqui uma menção ao termo sinagoga de Satanás. É uma referência à sinagoga de judeus que não haviam reconhecido ou que não criam em Jesus como Messias e que fazia muita oposição à igreja de Esmina. Frequentemente criavam casos com os crentes da igreja para denunciá-los perante os tribunais romanos. Acreditavam ser sinagogas de Deus, mas quando perseguiam a igreja de Cristo em Esmina,
estavam perseguindo o próprio Cristo, se tornando instrumento em sinagoga de Satanás. No verso 10, Cristo faz um alerta. As perseguições iriam se intensificar. O verso 10 diz: não tema nada das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está encorajando os cristãos de Esmina a não temerem as perseguições que virão sobre eles, tanto do Império Romano e também dos grupos religiosos locais. Jesus os encoraja a não terem medo. Ainda no verso 10, Jesus diz o seguinte: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Embora as perseguições viessem, ora dos romanos, ora dos grupos judeus que não criam em Jesus, quem realmente estava por trás desses agentes humanos era Satanás, que desde o princípio persegue e tenta destruir o povo de Deus. Há uma referência aqui a 10 dias, e alguns comentaristas dizem se referir a dias simbólicos, outros comentaristas dizem se referir a dias literais. O que sabemos é que 10 dias representam um tempo determinado, ou seja, as tribulações teriam um início, mas teriam também um fim. O que nos faz lembrar uma grande e poderosa verdade: Satanás só age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Muitos teriam que estar diante da morte, mas ninguém melhor para encorajá-los do que Cristo, aquele que venceu a morte. A carta à igreja de Esmina termina com uma forte exortação, aquela que nós encontraremos no final de todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E encerra com a maravilhosa promessa: o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Em Apocalipse capítulo 20, verso 14, sabemos o que é a segunda morte. No verso 14 do capítulo 20, diz o seguinte: que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E João diz: e essa é a segunda morte. Diante das perseguições constantes do primeiro século, frequentemente os cristãos eram levados à morte. Decapitação, eram queimados vivos, crucificados ou jogados em meio às feras para serem devorados. Mas todas essas horríveis formas de morrer só tinham poder sobre seus corpos. Jesus havia durante seu ministério ensinado que não devemos temer aos que podem matar somente o corpo e nada mais. Devemos temer sim aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A segunda morte é o lugar final de todos os ímpios e se chama o lago de fogo. Então os crentes de Esmina são encorajados a permanecerem fiéis até mesmo diante da morte, pois sobre eles a segunda morte não terá nenhum poder. Agora escute, mesmo há quase 2000 anos, a mensagem à igreja de Esmina continua atual. Como os crentes de Esmina, precisamos saber que os sofrimentos desta vida só vão nos atormentar por um pouco de tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu termino citando as palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparados com a glória que em nós será revelada. Deus te abençoe.